Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar da última notícia do Guardian, né? Parece que até o RB Leipzig está ficando um pouco insatisfeito com essa demora na janela de transferências para resolver a situação do Xavi Simons e agora eles parecem ter apresentado uma alternativa ao Chelsea, onde eles fazem uma espécie de troca. Vamos lembrar que troca mesmo, né? Elas podem acontecer no papel, mas no final é uma transferência de um lado, uma transferência para o outro, porque para fair play conta melhor. E a questão é, o RB Leipzig quer Christopher Nkunku de volta e eles mandariam, obviamente, o Xavi Simons para o Chelsea, né? Tipo, no momento, o Chelsea está travado nas negociações porque eles querem vender algumas das opções que eles têm no elenco, que é o caso do Nicolas Jackson, do Christopher Nkunku, esses jogadores até mais bem avaliados, porque de resto uma parte dos jogadores tem taxas de transferências menores, né? Renato Veiga, Raheem Sterling, Axel Disasi, Karen Chukwuemeka. Esses jogadores são transferências menores que eventualmente vão ser possíveis de se fazer. Uma pode ser mais complicadinha, né? Dependendo ali de onde eles conseguem colocar cada um. Alguns terão que ir por empréstimo mesmo, mas fato é que esses aí dá para conseguir dinheiro e dá para facilitar negociações. E assim, o Nkunku era jogador do Leipzig antes de ir para o Chelsea, foi para o Chelsea uma transferência que foi muito comemorada. Eu mesmo achei uma negociação fantástica, mas é uma passagem ruim para ele, né? Porque deu muito azar. Ele já tinha esse problema com as lesões, né? Tipo, ele infelizmente acaba tendo esse problema de se machucar. Antes de ir pro Chelsea, teve uma lesão que tirou ele de um bom tempo dentro do Leipzig. E aí o que acontece? Ele chega no Chelsea, tem uma ótima pré-temporada, e aí machuca. Só volta ali no finalzinho do ano, e o trabalho do Pochettino é aquela desgraça, ao ponto também de que assim, o Pochettino era irredutível em deixar o Cucu jogar de 10 porque ele tinha que colocar nada mais, nada menos que Conor Gallagher. Porque assim, o Maresca eu passo paninho, era o Cole Palmer, né? Tipo, o Palmer tá jogando uma barbaridade. Por que tirou o Gallagher? Tipo assim, o Gallagher que teve a pior porcentagem de passes progressivos de toda a Premier League, né? Tipo, e ele jogou todos os jogos, meu Deus, foi todos os jogos titular. O Gallagher era o jogador favorito dele, inclusive se você for olhar o que o Pochettino queria pro meio campo, ele queria meio campo físico, né? Oh, meu Deus do céu, né? Os planos dele é um negócio bem triste de se ver. Mas é aquele negócio, né? O cara que realmente não quis continuar no Chelsea porque o Chelsea queria vender o Gallagher, queria vender esses jogadores e contratar outros atletas. E aí um por exemplo, se pensou, agora que vai vir um novo técnico e sabe eu não ganho esse espaço. Né? Até porque o Cole Palmer estava jogando muito mais de ponta direita com o Pochettino do que de 10. Só que uma das mudanças do Maresca é colocar o Palmer de 10. Ele até fala isso em coletiva, que o é um 10, ele não é um 9, etc. E ele atua esporadicamente no Chelsea, né, nessa última temporada, muito mais no banco do que como titular. No Mundial de Clubes foi até importante, teve ótimas atuações, mas a questão é, e foi fundamental, inclusive, na vitória contra o Benfica, marcando o gol que acabou fazendo 2-1 e deu que destravou a vitória deles na prorrogação. Mas o fato é que ele não vai ser mais do que isso, né? Uma alternativa que vem do banco, porque o Chelsea continua contratando jogadores no ataque e não tem mais espaço necessariamente para um Nkunku. E assim, para ser 10, né, batendo de frente com o Palmer, eu não acho que ele tem aquela explosão e fisicalidade que ele já chegou a ter antes, né? Pelo menos ele não vem mostrando isso agora. E no final, a ponta, eu acho que eles querem um jogador mais driblador, como é o caso do Jamie Gittens. Então, a questão é, para o Chelsea, o Nkunku está numa situação ruim e voltar para o Leipzig, eu não sei como que ele vai ser receptivo a isso. Acho que ele deve ter boas relações com o clube, lá foi um lugar muito importante para ele, mas assim, o Nkunku acho que com certeza se imaginava indo para um Bayern ainda, né, no mercado que ele poderia ter, quem sabe, um lugar mais competitivo, de primeiro escalão, porque a gente não sabe até que ponto é competitivo o Leipzig para a próxima temporada, né? Não vai faltar dinheiro para reinvestir no elenco, né? E normalmente eles fazem boas movimentações no mercado e contratam bem, mas é um facilitador porque, é assim, o Leipzig sabe disso, eles precisam, obviamente, montar o time o mais rápido possível. Semana que vem já começa os campeonatos de pontos corridos, a Bundesliga, a Premier League, e todos já querem estar com os elencos prontos. Eles não querem ficar assim, tipo, olha, vamos ficar com um jogador que não quer ficar aqui, um jogador que não faz parte dos planos. Ninguém quer isso. Quanto mais cedo resolver os problemas, melhor. E o preço que o Chelsea paga por contratar muita gente é isso, demora para resolver esses tipos de problemas. Você tem que vender muito atleta, você tem que achar muito destino, e alguns jogadores são mais fáceis de se negociar, outros menos. Então, vamos ver o que acontece agora, né? Porque assim, o Chelsea não abriu mão do Simons, muita gente tem esse medo porque as notícias andam devagar, mas fato é que assim, o Leipzig precisa convencer um Nkunku a ir para lá. Eu não acho que vai ser tão complexo assim. Eu acho que tem essa possibilidade dele aceitar,
Porque no final, já que não há espaço no Big Six, já que não há espaço, por exemplo, no Bayern, né? Ir para o RB Leipzig pode ser importante para ele voltar a ter a confiança, vai ser titular absoluto, vai poder jogar na posição de confortável dele, ele ainda tem tempo de recuperar o grande futebol dele, ainda ter mais um salto para outro time no futuro, né? É uma pena porque eu adoro ele, eu queria muito ver ele dando bem no Chelsea, eu tenho certeza que ele poderia ter jogado mais, eu tenho certeza que ele poderia ter sido um jogador muito mais útil para o Chelsea, mas é uma pena, né? Não aconteceu, infelizmente não foi do jeito que a gente desejaria, pelo menos eu desejaria muito mais para o Nkunku dentro do Chelsea, jogador que eu sempre admirei muito, sempre achei inteligente, qualificado, bom finalizador, criativo, que ele fazendo Leipzig era sensacional e teve seus momentos no Chelsea, teve algumas atuações bacanas, teve momentos assim, que você olhava e falava, pode ser um jogador de bastante impacto, mas no final é isso, né? Acaba que vira uma peça que ficou aquém das expectativas. Não já chamar o fracasso do Chelsea, acho que muita coisa deu errado além do alcance dele. Não acho que é apenas puramente performances ruins dele, até porque eu consigo lembrar de várias atuações boas e muitas vezes ele estava jogando muito fora de posição para a gente cobrar dele performances de world class que ele já mostrou o potencial de ser antes, né? Então, é ver agora. Leipzig contrata o Nkunku e aí, obviamente, abre o caminho para a Xavi Simons ir para o Chelsea. Quanto antes o Chelsea fizer isso, melhor, porque, obviamente, quanto antes treinar na equipe, quanto antes ele se acostumar ao esquema do Maresca, mais rápido ele pode contribuir. E um jogador da versatilidade, da qualidade do Simons, vai se encaixar mais para o que o Maresca quer de futebol do que o Nkunku. Porque a gente já sabe que o Xavi Simons é um pouco diferente do francês, no aspecto assim, o francês eles gostam de jogar um pouco mais avançado e o Simons é um cara que joga ali mais na área de meio campo, pode jogar de ponta, ele não é um cara que vai ter tanta amplitude, mas ele cria jogadas, ele é um jogador extremamente inteligente, tomada de decisão, ótimo finalizador de entrada da área e é um cara que também ajuda na recomposição defensiva, ele é um jogador que se movimenta muito bem e como ele tapa vários buracos, ele é capaz de jogar de 10, ele é capaz de jogar de ponta esquerda e consegue jogar até de meia central, não recuado, mas essa posição que o Enzo Fernandes faz, o Xavi Simons é capaz de fazer. Então, ele é um cara que vai poder atuar em várias posições e vai poder influenciar o Chelsea de várias maneiras positivas dentro de campo. Então, por isso que eu tenho tanta empolgação com essa contratação. Ele é um cara capaz de marcar gols, é um cara capaz de dar assistências, é um cara que eleva a inteligência e pode potencializar jogadores ao seu redor. Então, vamos ver, tomara que isso aconteça. Acho que para o Nkunku, o RB Leipzig acaba se tornando um destino interessante, porque no final, assim, ir para o Bayern de Munique, reserva, né? Se fosse para o Newcastle, por exemplo, eu acho até que ele poderia ser titular, porque eu acho que 10 do Newcastle seria até muito bom para ele, mas eu não acho que ele quer ir para o Newcastle no momento, pelo menos não parece ser o objetivo do Christopher Nkunku. Voltar para o Leipzig, é absoluto titular lá, vai ser o principal jogador da equipe, é um cara idolatrado pela torcida, já fez uma grande história por lá e pode, quem sabe, continuar a jogar bem lá e ainda assim, como eu disse, ter mais uma chance no primeiro escalão, caso surja a oportunidade. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.